Você consegue assistir um filme inteiro sem tocar no seu celular? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Olá, eu sou Yolanda de Paula, eu sou cantora, compositora, professora de canto, podcaster, YouTube, comunicadora, atriz. Oh, meu Deus! Neste canal eu falo sobre as coisas que me atravessam em vídeos como esse e também vídeos cantando e vlogs da minha vida. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho, aquela coisa toda que você sabe que ajuda muito a gente que produz conteúdo na internet. Eu tava ouvindo um burburinho na internet falando sobre a última temporada de Stranger Things. Eu não assisti, então eu não posso falar assim com propriedade. Eu acompanhei a série anos atrás, enfim, e nessa última eu fui perdendo interesse nela, tá, gente? Essa é a verdade. Acho que ficou muito teen, muito fantasioso pra mim, né? Apesar de eu achar que é uma boa série. E aí eu tava vendo um burburinho das pessoas falando que a série foi muito esquisita essa última temporada, que teve uns assuntos assim que ficavam se repetindo, uns diálogos muito maçantes, cenas que ficavam se auto-explicando. E aí eu fui pesquisar mais sobre. E aí, gente, eu descobri que isso não era só uma impressão do público, isso realmente faz parte de uma nova tendência do mercado, tá? Numa entrevista do Matt Damon, que ele tava junto com Ben Affleck, dois atores muito renomados, que também são produtores e tal, eles estavam num podcast lá nos Estados Unidos. Acho que era nos Estados Unidos. E aí eles estavam falando sobre essas tendências do mercado, sobre as plataformas de streaming, Netflix, etc. E o Matt Damon falou que é sim um pedido da própria Netflix para que os produtores, roteiristas e diretores façam filmes que sejam fáceis de assistir mexendo no celular. Sim, gente, eles já entenderam que a retenção do público mudou completamente. Nós estamos numa era em que as pessoas não largam o aparelho celular nem para assistir um bom filme, nem para assistir uma série que elas gostam muito. Então, eles entenderam que algumas coisas, né, do roteiro, algumas cenas, alguns diálogos poderiam passar desapercebido por essas pessoas que ficam ali rolando o feed enquanto estão assistindo. Então, essa questão de ficar repetindo o roteiro, às vezes auto-explicando a série, tem a ver com isso. E aí, galera, eu não sou neurocientista e tem cheio dessas informações na internet, então eu vou falar nesse vídeo sobre como eu acho que isso está interferindo nas nossas vidas, tá? Porque se você, como eu, uma pessoa questionadora, uma pessoa observadora, você já deve ter batido esse papo aí com amigos, com familiares, né? De que realmente, sim, tá cada vez mais difícil de reter a nossa atenção, de focar em uma única coisa, né? Sem pegar no celular, sem se distrair com outras coisas. E aí, pesquisando para poder falar nesse vídeo, eu fui atrás de alguns conteúdos em relação a isso e vi que muitos jovenzinhos, né, essa galera super novinha que tá na internet, que produz conteúdo, ou às vezes só consome mesmo conteúdo, faz uns vídeos no TikTok, no Instagram, falando que eles não conseguem mais assistir um filme inteiro sem mexer no celular e às vezes não conseguem realmente assistir, eles param o filme no meio, né? Ou param várias e várias vezes para conseguir concluir aquele filme. Inclusive, teve um vídeo que um menino fala que ele não consegue mais assistir filme no cinema, porque lá no cinema ele não pode pausar, ele não pode voltar se ele perdeu uma cena, ele não pode pular as partes que ele não tá gostando. Isso, gente, olha, com todo respeito, assim, eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas me deu um negócio, me deu um embrulho no estômago pensar que nós estamos não conseguindo assistir filme no cinema, que pra mim é o ápice do estímulo visual, auditivo e de sensações. Pensa nisso, você tá numa sala com uma tela gigante, com música alta, com a trilha enorme, com as pessoas enormes na sua frente, com muitos estímulos e nós não conseguimos ficar com a atenção retida até o fim. A gente quer pular, olha isso, a gente quer pular, a gente quer acelerar, a gente quer passar pra frente ou voltar o que a gente não entendeu, a gente quer pausar. Gente, isso assim, pra mim é o reflexo perfeito do que o feed infinito faz com as nossas vidas. A gente
fica desacostumado a se aprofundar nos assuntos. A gente perde a capacidade de ir fundo, de focar, de se concentrar. Começa no filme e na série, mas isso vai para os estudos, isso vai para o trabalho e isso vai para as relações. E eu percebo isso, gente, no meu dia a dia. Eu não sei vocês, mas eu percebo como a gente tem perdido a nossa atenção ao conversar, né? Ao falar, ao ouvir o outro. A linha de raciocínio das pessoas estão muito esquisitas. A gente se acostumou a ter um hiperestímulo, né? Então tem o burnout de mídia, né? Tem essa fadiga intelectual que as pessoas sentem, mas não porque elas estão absorvendo todas essas informações, mas é porque nós estamos sendo bombardeados por muitas coisas e a gente acostumou com essa ideia do vê um pouquinho, passa, vê um pouquinho, passa, vê um pouquinho, passa. Então imagina que uma pessoa tá te contando uma história que vai durar ali uns 10 minutinhos e você tá só parada, sem fazer mais nada, escutando essa história. Você acha que você é capaz disso? E agora imagina num filme. E agora imagina que essa pessoa é sua avó, que essa pessoa é sua mãe, seu namorado, sua namorada, ou que é o seu chefe. Imagina que isso é o seu MBA, isso é a sua pós-graduação, isso é o seu cursinho. Não importa. A gente não consegue mais ir fundo nas coisas, né? Então, assim, eu tô muito assustada com essa nova estratégia da Netflix. E eu não tô julgando a plataforma em si, né? Porque ela só vai entendendo o mercado e ela quer ganhar dinheiro, né? Então, assim, ela precisa entender quem tá consumindo ela e ela precisa fazer as mudanças que ela acha que ela precisa fazer para continuar ganhando esse dinheiro. Então, pela lógica do capitalismo, ela não tá fazendo nada de errado. Mas o que isso diz sobre nós é muito assustador para mim. E eu acho que quando pega nessa questão das relações, mexe muito comigo, porque eu posso falar por mim só, apenas por mim, eu já me vi ansiosa numa conversa, eu já me vi querendo pegar no celular várias vezes, sem mesmo ter um motivo certo para isso. E se eu não coloco atenção ali, eu vou nessa boiada aí. Eu vou com a galera que não consegue terminar de assistir um filme, né? E aí tinha essa menina falando que ela queria passar o filme pra frente, que ela queria pôr no 2.0, que é uma outra realidade, né, do que tá acontecendo. A gente acelera os áudios das pessoas que estão mandando pra gente, a gente acelera os áudios das nossas famílias, a gente acelera os áudios dos nossos amigos, a gente acelera os vídeos de coisas que a gente gosta, pessoal. Então você imagina que se o que a gente gosta, porque eu não tô falando aqui de uma pessoa que tá sendo obrigada a estudar certas coisas. Tô falando aqui de uma série de entretenimento que a pessoa pôs por livre e espontânea vontade para assistir. Se esse momento a gente não consegue só prestar atenção nisso, imagina o resto. Imagina as coisas que às vezes não são tão prazerosas, mas que são necessárias para a gente absorver e ter ferramenta para lidar com o mundo no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa vida pessoal. Então eu fico pensando que a única forma que a gente tem de lidar com isso é que individualmente a gente tente fazer uma reflexão e buscar estratégias para não se deixar ser engolido por esse grande monstro, sabe? Porque a gente não tem como sair disso, né? Não tô falando aqui, não tô achando, ai, utopia, vamos ficar fora da internet. Eu não acho, eu sou produtora de conteúdo e acho que não tem como fazer isso. Mas eu acho que tem como a gente botar um mãozinha na consciência, tipo, pera lá, né? Pera lá. Que tipo de pessoa eu tô me tornando? Eu tenho ficado muito reflexiva em relação a isso, e é por isso que eu gosto tanto daqui, né, do YouTube, porque aqui a gente pode fazer vídeos mais longos e as pessoas assistem, tá? Então, pessoas que consomem mais YouTube, né, ainda a gente tá numa conta mais ok, porque aqui os vídeos são mais longos, são pessoas que estão buscando se aprofundar, ou pelo menos tentando, né, gente? Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa possibilidade de estar aqui falando de assuntos mais profundos que duram mais do que 30 segundos, 40 segundos, um minuto no máximo, né? Então, eu acho que esse vídeo, ele é um vídeo de reflexão.
é uma realidade, sabe, do mercado, entuchar coisas cada vez mais palatáveis, para que a gente não tenha que pensar muito, justamente porque estamos perdendo a nossa capacidade de pensar. Então eu acho que vale a reflexão. Será que a gente quer ser essa pessoa? Ou será que a gente quer continuar conseguindo, né, elaborar os nossos próprios pensamentos? Porque para isso, gente, exige concentração, foco e esforço. Então, assim, se a gente quiser continuar sendo donos dos nossos próprios pensamentos, elaborações, ideias, ideais, vontades, né? A gente precisa ficar atento nesses estímulos, né? Que nos tiram essa capacidade. Porque quando a gente não treina a nossa capacidade de nos aprofundar, a gente perde ela mesmo, tá, gente? E você, o que você acha de tudo isso? Você já tinha ouvido falar nessa nova estratégia aí da Netflix e provavelmente de outros streamings? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E se você já se viu numa situação em que você não consegue se concentrar, perde atenção ou até mesmo não consegue assistir um conteúdo que você gosta até o fim, sem ter que ficar mexendo no celular toda hora. Me conta aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!